Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui com o tema equações com frações. Ele é complementar à atividade da nossa semana, tá? Para esse vídeo, eu separei três situações, três exemplos. O primeiro exemplo é uma equação que um dos termos é uma fração. Segundo exemplo, segunda situação, é uma equação onde dois dos termos são frações. Tá? A diferença aqui é que os denominadores das frações são múltiplos entre si. O terceiro exemplo, terceira situação, é uma equação que também vai ter duas frações e os denominadores não são múltiplos entre si. Tá? Eu vou explicar certinho cada um dos exemplos. Na descrição do vídeo eu vou colocar a minutagem de cada uma das situações para encontrar mais rápido. Tá? Então vamos lá. Primeira situação é essa daqui. Eu tenho uma equação, tenho quatro termos. Ó. Dos quatro termos, dois são incógnitas. Vou destacar aqui as incógnitas. Ó. 2x e x sobre 2. Os valores numéricos eu tenho 10 e o 22. Coloquei uma letra e um número à esquerda da igualdade, uma letra e um número à direita da igualdade. O sinal de igual está aqui, né, que determina que é uma equação. Vou chamar aqui esses dois termos que estão à esquerda de primeiro membro da equação e esses dois termos aqui que estão à direita, segundo membro da equação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu gosto de fazer é o seguinte, é organizar essa equação. Então, quando eu falo organizar, deixa eu apagar aqui. Eu falo o seguinte, ó, a igualdade separa a equação em dois membros. Né? Em um dos membros eu vou deixar só letras, só as incógnitas. E no outro membro eu vou deixar apenas os valores numéricos. Tá? As letras podem ficar tanto à esquerda da igualdade quanto à direita. Como é que eu determino qual lado vão ficar as letras? Eu vou olhar as duas incógnitas. Então aqui eu tenho 2x. Lembrando que 2x é x mais x. E aqui à direita eu tenho metade de um x só. Tá? Então, conforme do lado esquerdo eu tenho mais x, eu vou deixar aqui nessa equação as letras do lado esquerdo e os números do lado direito. Tá? E aí eu vou olhar termo a termo, né, cada um dos quatro termos, e vou fazer a seguinte pergunta. Eu vou perguntar assim, o 2x, ele está no membro certo, né, no membro das letras? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. O 2x, ele está à esquerda da igualdade, né, que são suas letras? Se a resposta for sim, eu só vou apenas copiar o 2x. Se a resposta for não, por exemplo, o 10, ele está à esquerda da igualdade. E à esquerda da igualdade eu quero deixar apenas as letras. Então, se ele não está na posição certa, no membro certo, eu vou ter que colocar ele no membro certo. Né? Então, esse 10... Para eu tirar esse 10 daqui, né, para zerar esse 10, o que eu vou ter que fazer? Esse 10 é positivo, vou ter que tirar 10 daqui. E aí na aula a gente fala o seguinte, que a igualdade é como se fosse uma balança. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Tá? Então se eu tirei 10 do lado esquerdo, eu vou ter que tirar 10 do lado direito também. Então se eu juntar esse mais 10 com esse menos 10, vai zerar. Então eu não preciso colocar nada aqui do lado esquerdo. Certo? E do lado direito eu vou ficar com 10 negativo. Em outras palavras, né, equivale a dizer que esse 10 passa para o outro lado da igualdade, se ele é positivo, passa para o outro lado negativo. Certo? Então, beleza, eu já ajustei lá a posição do 10, agora eu vou para o x sobre 2. Então, o x sobre 2, ele está à esquerda da igualdade. Né? E à esquerda da igualdade são os números, então ele está na posição errada. Então, o que eu vou fazer? Esse x sobre 2, eu tenho que tirar ele daqui. Então, passo ele para o outro lado da igualdade. Quando não tem sinal, a gente viu que era positivo, né? Então, esse x sobre 2 é positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Deixa eu apagar aqui esse risquinho. Então, vai ficar x sobre 2 negativo. Notem que eu estou colocando em vermelho os termos que eu mudo de posição. O que eu não mudo de posição, deixo em preto. Certo? E agora eu vou lá para o 22, ó. O 22, ele está à direita da igualdade, a direita da igualdade são os números. Então, ele está na posição certa, eu só copio. Ó, o 22 é positivo, continua sendo positivo. Então, nesse primeiro momento, eu só fiz um ajuste. Né? Eu separei as letras dos números. E depois que eu fiz esse ajuste, o que eu vou fazer? Eu vou juntar quem que dá para juntar. Né? Então, a primeira coisa que eu vou juntar vai ser esse menos 10 com 22. Ó.
Então, quando os sinais são diferentes, não é uma multiplicação, né? Quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair o maior módulo pelo menor. 22 menos 10 vai ficar 12. E conforme o 22 é o maior módulo, ele é positivo, então 12 vai continuar sendo positivo aqui. Então, menos 10 com mais 22 vai ficar mais 12. E notem que do lado esquerdo eu não fiz nada, eu mantive, porque agora eu vou resolver o lado esquerdo, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho uma equação, onde um dos termos é uma fração, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar o denominador dessa fração, né? No caso aqui o denominador é 2. Então se fosse 3, eu ia fazer o mesmo processo com 3. Se fosse 4, ia fazer o mesmo processo com 4. Então eu olho o denominador, nesse caso é 2. Então eu vou multiplicar todos os termos dessa equação aqui por 2. Tá? 2 porque o denominador é 2. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o 2x, que é o primeiro termo aqui, menos 2 vezes o x sobre 2, que é o segundo termo, igual 2 vezes 12. Então notem que eu multipliquei todo mundo por 2. Por que eu multiplico todo mundo por 2? Porque eu estou reescrevendo essa minha equação, né, utilizando uma equação equivalente. Só que quando eu multiplicar todo mundo por 2, a equação vai mudar, o resultado vai continuar sendo o mesmo, tá? E essa fração aqui ela vai sumir, vamos dizer assim. Por que ela vai sumir? Porque vai ficar assim, ó. 2 vezes 2x vai ficar 4x. 2 vezes x aqui, ó, 2 vezes x é 2x, e 2x dividido por 2 vai ficar 1. Então, notem que a fração que eu tinha aqui, x sobre 2, virou 1x. Tá? Então, o 2 era negativo, continua sendo negativo. E o 2 vezes 12 virou 24. Então, notem que a partir daqui, ó, nós não temos mais a fração, né? E essa fração, essa equação que eu tinha aqui em cima é equivalente a essa. Ou seja, o que é equivalente? O x dessa equação de baixo, que é a solução dessa equação, também vai ser solução da equação daqui de cima. Beleza? Então, eu vou continuar aqui a resolução. Ó. Então, se eu juntar esse 4x com esse menos 1x, 4 menos 1, então eu vou subtrair aqui os coeficientes, né? Eu vou subtrair 4 com 1. 4 menos 1 vai dar 3, ó, esse 3 aqui. Então, ficou 3x igual a 24. E depois, o que eu faço? Esse número que está multiplicando x, que é o 3, eu vou dividir toda a equação aqui por 3, tá? Então, de novo, ó, esse número que multiplica o x, que é o 3, eu dividi toda a equação por 3, tá? Então vai ficar assim, ó. 3x dividido por 3, 24 dividido por 3. Lembra que tudo que eu faço de um lado da equação tem que fazer do outro. Tá? Então, da onde que saiu esse 3 aqui? Esse 3 é porque aqui o número que está multiplicando x é 3. Se fosse 4, a parte de baixo aqui seria 4. Certinho? Então vai ficar, ó, 3x dividido por 3 vai dar 1x. E 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, a solução dessa equação, né, dessa equação aqui, que é equivalente a essa equação, que é equivalente a essa equação aqui, vai ser 8. Então, o x para essa equação vale 8. Né? E após a conclusão da equação, o que a gente sempre fala? Tira a prova real para ver se está certo. Como é que vai ser a nossa prova real? Eu vou copiar a equação que foi dada lá. No lugar do x, eu vou trocar pelo 8, que foi o valor que eu encontrei. Então, ficou assim, ó. 2x, 2 vezes 8, 16. O 10 eu copiei aqui embaixo. 8, que era x, né? Ó, x sobre 2, 8 dividido por 2 ficou 4. E o 22 copiei aqui embaixo. Aí vou juntar esses dois aqui, ó. 16 mais 10 vai dar 26. E 4 mais 22 vai dar 26. Então, eu estou falando aqui, ó. 26 é igual a 26. Se o resultado do primeiro membro é igual ao resultado do segundo, significa que o valor, a solução está correta. Se der diferente, aí tem que refazer, né, para ver onde que errou. Deve ter errado em alguma das etapas anteriores. Então, essa daqui é a primeira situação, quando eu tenho uma equação com uma fração. Agora eu vou para a segunda situação. Ó. Segunda situação tem essa fração aqui. Ó. Então, note que esse é o segundo exemplo. Na descrição do vídeo eu vou colocar lá o tempo, a minutagem do segundo exemplo, se quiser ver só o segundo exemplo. Tá? Então, aqui a equação é a seguinte. Ó, 5 mais
x terços, né? X sobre 3 é igual a 8 menos x sextos. Aqui, ó, x sobre 6. Então, notem que eu tenho duas frações. A primeira fração, x sobre 3, e a segunda, x sobre 6. Nessa situação, o 6 ele é múltiplo do 3. Né? Então, o que é o múltiplo? O 6 ele aparece na tabuada do 3. Tá lá. Se eu for olhar na tabuada do 3, eu tenho que o 3 vezes 2 é igual a 6. Então, quando um número é múltiplo do outro, tá? A gente vai fazer esse processo aqui. Ó. Primeira parte, vou colocar, separar aqui as letras dos números, né? Começando pelo 5, que está o primeiro termo à esquerda. Então, notem que o 5 está no lugar certo. Tá no lugar certo não, tá no lugar errado, né? Ele tá à esquerda da igualdade, à esquerda da igualdade eu vou deixar as letras. Então o 5 ele tem que passar para o outro lado lá. Quando não tem sinal, ele é positivo. E quando eu mudo de lado, ele vai ficar negativo. Certinho? Aí eu vou para o x sobre 3, né? X terço. Então ele está à esquerda da igualdade, né? Ele está no lugar certo, ó, no lugar das letras. Então só vou copiar. Nota que eu vou deixar de preto. Depois vou para o terceiro, o 8. Anotem que o 8 está à direita da igualdade. A direita da igualdade são os números. Vou manter ele aqui à direita da igualdade. E depois vou para o quarto termo, ó, x sobre 6. Notem que à direita da igualdade aqui são os números. E ele é uma letra. Então eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade. E quando eu mudo de lado, eu mudo o sinal. Notem que esse x é negativo aqui em cima e ele ficou positivo na parte de baixo. Certinho? Então, depois que eu separei a letra dos números, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois números aqui, ó, para ficar um valor só. Então, menos 5 mais 8 ficou 3. E agora eu vou juntar esses dois. Ó. Notem que o x sobre 3 mais x sobre 6 eu só copiei. E agora eu vou resolver essa soma. Então, vou voltar aqui na parte de cima que eu tinha falado, né? Ó, o x ele é múltiplo de 3, ou seja, ele está na tabuada do 3. Então, eu posso fazer como no exemplo anterior. Tá? Eu posso multiplicar todos os termos da equação por 6. Esse é o único jeito de resolver a equação? Não é o único jeito, tá? Mas eu gosto de resolver assim, que daí a gente trabalha, a gente revê os múltiplos, né? Dos números naturais, dos denominadores aqui. E ele sempre vai funcionar quando os denominadores são múltiplos entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os termos da equação por 6. Vai ficar assim, ó. 6 vezes x sobre 3 mais 6 vezes x sobre 6, que é igual a x vezes 3. Certinho? Então, vai ficar assim. A multiplicação vai ficar assim. Eu vou multiplicar esse 6 com esse x. Ó, 6 vezes x, 6x. E 6x dividido por 3 vai dar 2x. Então, o resultado está aqui embaixo, ó, 2x. Vou pegar o segundo termo aqui, ó, 6 vezes x, 6x, e 6x dividido por 6 é 1x. E depois vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 3 é igual a 18. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, né, multipliquei todo mundo por 6, para encontrar uma fração equivalente àquela lá de cima, que tinha duas frações. Notem que agora eu tenho uma equação que não tem fração, né, que é muito mais simples de resolver quando tem fração. E aí depois, a partir dessa equação aqui da última linha, o que eu vou fazer? Eu vou juntar 2x mais 1x. Agora eu começo a resolver a equação do primeiro grau. Ó. 2x mais 1x vai dar 3x, né, que é igual a 18. E aí fica parecido com o exemplo anterior. Né? Então, esse número aqui, ó, que está multiplicando x, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os termos da equação por 3. Nesse caso aqui eu tenho dois termos. Então vai ficar assim, ó, 3x dividido por 3 e 18 dividido por 3. Tá? Vou dividir, ó, 3x dividido por 3 é 1x e 18 dividido por 3 é 6. Certinho? Então cheguei na resposta, o que eu tenho que fazer? Tirar a prova real para ver se está certo. Né? Então como é que vai ser a prova real? Eu vou pegar aqui a primeira equação e vou trocar o x por 6, que foi o resultado que eu encontrei, né, lá como solução. Então vai ficar assim, ó, 5 mais 6 sobre 3, que é igual a 8 menos 6 sobre 6. Vou fazer a divisão aqui, ó. 6 dividido por 3 é 2, e 6 dividido por 6 é 1. Então ficou 5 mais 2, 7,
E 8 menos 1, 7. Então, se o primeiro termo aqui, o primeiro membro é igual ao segundo membro, então a solução está correta. Certinho? Então, esse daqui foi o segundo exemplo, a segunda situação, quando eu tenho duas frações e um denominador é múltiplo do outro. Agora vamos para a terceira situação, onde eu vou ter aqui duas frações, né? Então eu tenho aqui a equação 2 mais x terços, que é igual a 6 mais x quinto. 1 quinto de x, né? O que a gente vai fazer nessa situação? Notem que o meu denominador maior aqui é o 5, e o 5 ele não é múltiplo do 3. Certo? Então, primeiro passo, a gente vai separar as letras dos números. Começando aqui pelo 2, à esquerda, né? Notem que o 2 está à esquerda da igualdade, e à esquerda da igualdade eu vou deixar as letras. Então, esse 2 eu vou passar ele para o outro lado lá. Ele é positivo, quando não tem sinal é positivo. Passa ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Certo? Vou no segundo termo aqui. X sobre 3, notem que ele está à esquerda da igualdade letra, então só copiei ele aqui na parte de baixo. Tá? Vou para o terceiro termo, aqui o 6. O 6 ele está à direita da igualdade. Ele tá e eu coloquei aqui, ó, à direita da igualdade vão ficar os números. Ele está no lugar certo, então só vou copiar aqui na parte de baixo. E por fim, o x sobre 5 aqui, né, ele está à direita da igualdade, então tem que pegar esse x sobre 5 e passar para o outro lado. Passei para o outro lado, o x é positivo, ele passa negativo. Certinho? E é igual nos exemplos anteriores, notem que é tudo uma repetição, né? Cada uma das etapas. Né? Igual aos dois exemplos anteriores, eu vou juntar primeiro esses dois aqui, ó. Estou fazendo passo a passo para depois não confundir as etapas que eu fiz em cada linha, né? Então, menos 2 com mais 6, então quando os sinais são diferentes, a gente faz uma subtração. O maior, que é o 6, menos o menor. 6 menos 2, 4. Conforme o 6 é positivo, então a resposta vai ser positiva. E agora eu reservei essa parte para resolver agora. Como é que eu vou resolver aqui essa soma dessas duas frações com um denominador diferente? Então, eu vou olhar aqui o denominador maior, que é o 5, né? E vou perguntar assim, o 5 ele é múltiplo de 3? Tem 5 na tábua do 3? Então a resposta vai ser não. Então o que eu vou fazer? Né? A gente pode fazer pelo MMC, mas eu gosto de, quando são números primos, são números baixos, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de olhar os múltiplos dos denominadores. Então eu peguei aqui os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5, certo? Os múltiplos de 3 coloquei aqui, tabuada do 3. Múltiplos de 5, coloquei aqui, tabuada do 5. Eu gosto de fazer desse jeito que é mais trabalhoso para revisar aqui os múltiplos de um número natural. Os múltiplos de 3, o que eu fiz? Coloquei em destaque aqueles que repetem nas duas tabuadas, do 3 e do 5. Então notem que quem repete aqui vai ser o 0, o 15, o 30 também repetiria, né? Só que aqui eu dei uma abreviada e acabei não destacando o 30. E aí depois que eu vi quem é múltiplo comum entre eles, então eu vi que aqui o menor múltiplo comum entre 3 e 5 é o 15, certo? Então aqui é o 15. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todos os termos da equação por 15, porque o 15 é o menor múltiplo comum entre eles. Então esse é um método que a gente viu em sala de aula como é que resolve. Tem outros, eu gosto de utilizar ele, que ele sempre vai dar certo em todas as equações. Por mais que ele seja mais trabalhoso, eu acho que fica menos confuso. Então vamos lá. Ó. Peguei aqui o primeiro termo da equação, que é x sobre 3, multipliquei por 15. O segundo termo da equação, né, que é x sobre 5, também multipliquei por 15. E o terceiro, que era o 4, também multipliquei por 15. Então aqui vai ficar dessa forma. Ó. 15 vezes x é 15x. 15 dividido por 3 vai dar 5x. Certo? Depois vem para o segundo termo. Ó. 15 vezes x, 15x. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então ficou 3x. E aqui eu fiz 15 vezes 4, 60. Certinho? E agora eu vou juntar aqueles 2x aqui. Então vejam que eu tinha duas frações e essas frações virou 5x e 3x.
Então, se eu juntar esses dois aqui, ó, 5x menos 3x, eu vou ficar com 2x igual a 60, igual aos exemplos anteriores, né? O número que está multiplicando o x aqui, ó, é o 2, então vamos dividir os dois termos aqui por 2, né? Ó. Aqui ficaria assim, eu acabei dando uma abreviada. 2x dividido por 2, que vai ficar x, e 60 dividido por 2, que vai dar 30. Tá? Então, essa é a solução dessa equação. E aí, por fim, a gente faz a prova real, né? Então, na prova real, eu vou pegar a primeira equação e vou substituir o x aqui, ó. Peguei a primeira equação e vou substituir o x por 30. Então, vai ficar 2 mais 30 terços mais 6, igual a 6 mais 30 quintos. Então, 30 dividido por 3 é 10. E 30 dividido por 5, opa, coloquei 10 aqui. Na verdade é 6, né? Então, ó, 2 mais 10 é 12. E 6 mais 6 também é 12. Ou seja, então a minha solução está correta. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, né? Vou colocar as observações que a gente faz em sala de aula para vocês anotarem, né, os padrões. Opa, deixa eu apagar aqui, ó. Para anotarem os padrões, né? Os padrões que eu falo é assim. Então, a gente fez 3 exemplos e tem algumas situações que repetem nos 3 exemplos. Então, a gente vai chamar aqui de padrões. Eu gosto de falar que a matemática é a ciência dos padrões e é importante a gente identificar esses padrões. Deixa eu terminar de apagar aqui. Então, o primeiro padrão que a gente identificou, que a gente conversa em sala de aula, é o seguinte. Que se eu multiplicar aqui os denominadores, 3 vezes 5, vai dar 15. Né? Então, eu posso olhar os múltiplos, eu poderia simplesmente multiplicar aqui os denominadores para ter um múltiplo comum entre eles. Nem sempre vai ser o menor deles. Tá? Mas quando eu multiplico os dois denominadores, o resultado que der aqui, eu posso fazer já direto essa etapa. Não preciso fazer o MMC. Certinho? E aí, outra coisa que a gente vê, que a gente acaba discutindo, é o seguinte, ó, que aqui os denominadores eram 3 e 5. E olha o 3 e 5 aqui, ó. A única coisa que aconteceu foi inverter. Ele acabou invertendo. Se você olhar lá os exemplos anteriores, você vai ver o mesmo padrão. Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, 3 e o 6, né? Então, aqui, ó, tem o 2, que é relacionado ao 6, né? Que é os 3 vezes 2. E aqui eu tenho 1, que seria na tabuada do 3, o 3 vezes 1. Certinho? Eu poderia ter feito aquele jeitinho que eu falei também, ó, multiplique esses dois, 3 vezes 6, que é 18, né? E eu multiplico todos os termos por 18. Enfim. Vou deixar aqui. Esses são os nossos 3 exemplos, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem no Teams ou postam no comentário do vídeo, tá bom? Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Valeu, forte abraço, até a próxima.